Eu tenho um caso pessoal, né? O meu pai, ele tinha doença de Chagas e ele evoluiu para óbito quando eu tinha 7 anos de idade, né? E na época não tinha transplante aqui na região, né? E acho que esse fato desse adoecimento, desde então me levou muito para essa área da saúde, essa área da enfermagem. Desde então eu me dedico para as pessoas aquilo que eu não consegui lá atrás. Neste mês de maio mesmo, nós fizemos 8 transplantes de coração, sendo 7 adultos e um pediátrico, 14 anos. Então foi o mês que nós mais fizemos transplante de coração neste ano. O transplante, ele é um procedimento de urgência, né? Eu não tenho hora marcada, porque eu não sei quando vai aparecer outro órgão para aquele paciente e pode ser a única chance dele, que é um legado muito importante e para o transplante tempo é vida. É recompensador, porque você viu que a pessoa que estava ali no fim da linha, ela teve a sua vida renovada e aí ela começa a falar de sonhos, de coisas que ela quer viver ainda e que ela falava pra gente lá atrás e que ela via aquilo muito distante. De repente você transformou tanta pessoa que ela muda também de modo de viver, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Pulso, histórias que fazem a vida continuar. Hoje vamos trazer uma convidada muito especial. Ela vai falar de uma especialidade dentro do grupo, que é uma especialidade que une todas as outras especialidades da área da saúde, que recebe o paciente, ajuda com os familiares, ajuda com a equipe multidisciplinar, o pós-operatório, o pós-transplante, até a saída do paciente do hospital. Então, a gente vai falar hoje com uma supervisora de enfermagem da área cardíaca do ICDDF. E esse programa é realizado em parceria com a Synergy Ecosys. Olá, Carolina, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Pulso. E eu queria saber um pouco de você, do seu trabalho. Você é enfermeira, mas como você chegou a essa profissão tão nobre aqui? Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui hoje para falar da minha profissão nessa área tão importante, né, que é o transplante. Só de começar a falar, já quero ficar um pouco emotiva, mas acho que eu vou conseguir chegar até o final. Bom, eu sou enfermeira de formação, né? Eu me formei em 2007 para 2008, né? E desde então fui para a área da cardiologia, né? No Instituto de Cardiologia foi meu primeiro emprego em 2008 que eu entrei lá. E no primeiro momento na emergência cardiológica, na época só fazia transplante de coração, né? E aí em 2011 veio a oportunidade de ir para o transplante, para a unidade de transplante, né? Então desde 2011 me dedico à unidade de transplante, né? E ao longo do tempo muitas coisas aconteceram, né? Eu acho que eu estar na enfermagem, eu acho que não foi algo assim planejei estar na enfermagem. Eu acho que sempre foi uma profissão muito admirada por mim. E eu tive essa oportunidade de fazer. No primeiro momento, eu escolheria uma outra área. Então, acho que a área que eu estou hoje, acho que a gente se encontrou no momento oportuno, né? Principalmente a área de transplantes, né? Eu tenho um caso pessoal, né? O meu pai, ele tinha doença de Chagas e ele evoluiu para óbito quando eu tinha 7 anos de idade. Né? E na época não tinha transplante aqui na região, né? E acho que esse fato desse adoecimento, desde então me levou muito para essa área da saúde, essa área da enfermagem, especificamente. Então era uma área que eu queria fazer, sim, mas estar no transplante, que era uma área que ele precisava desse suporte, foi uma grande coincidência mesmo, né? Então, desde então eu me dedico para as pessoas aquilo que eu não consegui lá atrás, né? Eu não vejo isso como algo ruim, né? Aconteceu, mas eu acho que serviu também como subsídio para olhar para outras pessoas também, né? E me ver como canal para essas pessoas, né? Um canal de auxílio, né?
No Instituto de Cardiologia, a gente tem uma demanda muito grande, né, de transplantes. Nós recebemos pacientes de todas as regiões do país, especificamente a maioria deles da parte centro-oeste e norte do país, né? Então, são pessoas, a grande maioria, com um conhecimento limitado desse processo, né? Uma condição social, psicológica, financeira também debilitada. Então, são pessoas que precisam de auxílio não só da parte clínica, né? Mas da parte multidisciplinar, né? Então, acho que esse acolhimento e tentar facilitar um pouco esse acesso ao tratamento, eu acho que é o que faz toda a diferença. Uhum. E assim, o que o papel do enfermeiro tem diferente numa área de transplante com relação a outros tipos de trabalho de enfermaria que chama? Isso, nas unidades assistenciais, né? Qual que é o que a gente não sabe? O que o público que está assistindo a gente fala assim, nossa, que trabalho diferente, que trabalho interessante. O que um trabalho de uma enfermeira... Agora, você é enfermeira supervisora, né? Da área de transplante. Isso. O que essa especialidade traz? Você carrega, que normalmente as pessoas não sabem que esse profissional faz. Sim. Hoje, a equipe de enfermagem ela atua diretamente em todas as fases do processo do transplante, né? Então, a fase do processo ela começa lá na fase da doação, né? São as equipes que têm aquele papel de acompanhar os exames diagnósticos de morte encefálica, fazer o processo de entrevista familiar, né? Concluiu esse processo, que é um processo muito delicado, que aí sim precisa mesmo de um acolhimento, um suporte e um preparo, né? Técnico também, científico, para lidar com essa família naquele momento de tristeza, né? Então, ela atua diretamente nessa fase, toda a equipe de enfermagem, né? Na fase de captação de órgãos também, né? Que é onde a família já teve a autorização, né? A central nacional e a central estadual já fez a distribuição desses órgãos de acordo com a lista de transplante, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o critério de alocação. Então, ela atua também no gerenciamento desse processo, né? Para a equipe ir até onde está o doador, fazer a captação e retornar ao centro transplantador, né? De forma segura, com todo o armazenamento do órgão de forma adequada, né? E a fase do transplante. Né, são equipes distintas, né? Então, a equipe de enfermagem que atua no processo de doação é uma equipe, quem atua no processo de captação e transplante é uma outra equipe, né? Você atua na supervisão dessas duas equipes? Sim, lá na unidade a gente tem as duas equipes, né, juntas, mas são equipes que têm funções diferentes, né? Então, a gente tem a equipe da EDOT, que é a equipe de intra-hospitalar, né, que atua no processo de doação e captação, e a equipe de enfermagem que atua diretamente no transplante. Quando a gente fala do transplante, a gente fala dos receptores, né, que são os pacientes que têm uma doença grave, uma doença que não tem tratamento e que tem a indicação do transplante como o único tratamento possível no momento, né? Então, esse profissional ele atua desde o momento que o paciente entra dentro do hospital, né? Então, ele faz todo aquele acolhimento e ele gerencia todas as etapas de avaliação para transplante, né? Então, ele é o elo de ligação muito importante do paciente, da família e da equipe, né? Então, se a gente for pensar, esse paciente com essas características, né? De ser um paciente que já não tem tratamento para a sua doença, que tem o transplante como única opção, é um paciente que está grave. É um paciente que a doença já está em estágio muito avançado. Então, é um paciente que precisa de uma atenção especial, né? Ele não pode ficar num processo de avaliação por muito tempo, porque senão ele não aguenta esperar o transplante, o órgão que ele precisa aparecer. Então, essa equipe de enfermagem ela atua nesse gerenciamento do processo de avaliação para que ele consiga terminar os exames para entrar na lista, que envolvem não só os exames do órgão que está sendo avaliado, mas todo o pré-operatório, né? E também gerencia a parte de avaliação multidisciplinar, né? Então,
o transplante ele não é só trocar o órgão, né? Então, às vezes o paciente chega para nós, ele tem essa esperança de que com a cirurgia do transplante ele vai trocar o órgão e vai resolver tudo, mas não é assim, né? Ele começa um tratamento a partir do momento que ele realiza o transplante, né, que envolve hábitos de vida saudáveis, que envolve tomar os medicamentos de forma correta para não ter rejeição daquele órgão, né? Então, a equipe multidisciplinar trabalha com esse paciente desde o momento que ele entra na instituição, preparando ele, informando ele de todo o processo para que ele tenha conhecimento suficiente para tratar depois do transplante, porque senão ele não vai ter benefício com a cirurgia, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tem 2 equipes de enfermagem, um para pegar, coletar o órgão. Exato. E não importa o lugar do Brasil. Não importa o lugar do Brasil. Aí vai um médico e uma enfermeira para esse lugar? Ou como que é? Isso. Hoje, quando a gente fala do transplante de órgãos abdominais, né? Hoje a gente, na nossa equipe, né? Sempre vai um médico, um outro auxiliar, que normalmente pode ser um residente, né? E um profissional da enfermagem, que pode ser tanto um enfermeiro como técnico de enfermagem, né? Então, ele atua na perfusão daquele órgão durante o procedimento, né? E auxilia no armazenamento e na gestão desse transporte da equipe com o órgão até o centro transplantador. Nossa, normalmente quem está em casa, normalmente as pessoas não imaginam, né? Que tem esse trabalho, tanto de um médico, enfermeiros que vai até o lugar, não importa onde, no Brasil, faz a captação desse órgão e traz para Brasília, para o ICTDF. Isso. E aí vocês transferem para a equipe do centro cirúrgico. do centro cirúrgico, que já está pronto, né, provavelmente. Já, porque cada órgão ele tem um tempo máximo para ficar ali armazenado, digamos assim, né? Na caixa térmica, com solução de preservação, com gelo, ele tem um tempo máximo que a gente chama de tempo de isquemia fria total. Então, quando a gente fala do fígado, por exemplo, ele tem um tempo máximo de até 12 horas, né? Então, quando a gente vai em todos os lugares do Brasil. Mas o Brasil também ele tem um limite territorial muito grande. Então, existem alguns locais do Brasil que não dá para a gente ir, porque senão ultrapassa esse tempo limite que é viável para o órgão ser implantado, né? Porque 12 horas é o tempo máximo para o órgão já estar sendo reperfundido, né? Dentro do paciente. Então, a gente precisa chegar com esse órgão em torno de 6 a 8 horas dentro do ICTDF. E tem que ter, tipo, os aviões comerciais. Sim. Então, a gente conta com apoio hoje. O Ministério da Saúde tem acordos, né, com a FAB, né, com os voos comerciais também, né, para auxiliar nessa logística de transporte da equipe para ir fazer a captação e retornar. Ou então, se existe uma equipe captadora no estado, esse órgão, como o rim, o fígado, ele pode ser retirado e encaminhado, né, para nós também. Então, a equipe só retira, né, no caso na FAB ou no aeroporto. Mas existe um outro transplante, que é o transplante de coração, que tem esse tempo máximo de 4 horas só. Nossa. Né? Então, a logística segura para a equipe aceitar, né, para ir lá retirar o órgão e retornar, e é um órgão que não dá para outra equipe retirar e encaminhar. Então, é a nossa equipe que tem que se deslocar e ir lá. Então, é no máximo 2 horas, né? Porque o órgão tem que chegar ao ICTDF e ser implantado no receptor até 4 horas, né? Então, se a gente for considerar esse limite territorial que nós temos muito distante aqui no país, então, para captar um coração, a gente não consegue ir muito distante por conta desse limite territorial. E aí, para o coração, lá no ICTDF, nós temos também o cirurgião, né, que vai, um auxiliar, que muitas vezes pode ser um residente médico, e o perfusionista, né? Então, para o coração, são profissionais que têm de nível superior, que têm pós-graduação em perfusão cardíaca. Então, ele já é uma outra equipe também específica para fazer a perfusão do coração durante o procedimento. Quando você fala perfusão, assim, é um linguajar técnico. Sim. Seria o quê, o perfusão? Na hora que o médico está lá no intraoperatório do doador para retirada daquele órgão, essa equipe está fora de campo, ou seja, ela não está ali
né, estéril ali, Sim. em contato com o procedimento. Então, como ele está de fora, ele consegue introduzir a solução de preservação, que é um Entendi. líquido necessário para que o órgão se mantenha adequado, né, que não tenha perda celular e adequado para o implante. Entendi. Então, essa equipe é Isso é treinada e equipe de fica fora. perfusão. Agora Exatamente. entendi. E você falou de coração e de fígado, né? Mas sabemos que o ICT-DF, ele faz outros tipos de transplante, né? Tem o Sim, transplante de coração, de fígado, de rim, de medula óssea, de córnea, exato. certo? Eu acho que para cada tipo, você já falou do coração, né? As diferenças. Mas para cada tipo de transplante, deve ter uma dinâmica diferente para o pessoal da enfermagem. Assim, quais seriam essas diferenças básicas assim, do trabalho de vocês para cada tipo de transplante? Todos os programas de transplante, nós seguimos uma linha, né, que nós chamamos de jornada do paciente, Sim. semelhante para todos eles, né? Porque todos, tirando a córnea, né, então são pacientes que precisam de tomar medicação imunossupressora, conhecer muito bem como vai ser o tratamento pós, necessita de uma rede de apoio adequada, né? Então, como nós recebemos pacientes de outros estados, são pacientes que não têm moradia no DF, que não têm rede de apoio, né? Então, essa equipe multi atua no pré-transplante, independente do programa, para que o paciente consiga esse suporte no DF para conseguir fazer o tratamento, né? Então, se a gente for falar de alguma diferença, nessa questão da avaliação da jornada, ela é, para todos os programas, ela é semelhante. Então, nós temos a avaliação clínica, que o enfermeiro gerencia, a avaliação multidisciplinar, então, nós temos esse enfermeiro como elo de ligação da equipe, de acordo com as demandas que são passadas do paciente, né? Então, imagine, é uma equipe que tem um vínculo muito grande com esse paciente, com essa família, né? Então, muitas coisas que são passadas para essa equipe não são passadas para a equipe médica, por exemplo, né? Então, a gente tem que trabalhar essa dinâmica. Às vezes, o paciente tem indicação de transplante, está com a avaliação clínica pronta, mas ele não tem rede de apoio, ele não tem lugar para ficar em Brasília, né? Então, ele tem que morar em Brasília para transplante de fígado e rim, pelo menos 3 meses pós-transplante. O coração fica em Brasília pelo menos 1 ano. Então, tudo isso a gente organiza antes do paciente ir para a lista. Porque se ele vai para a lista, ele pode ser convocado a qualquer momento, então isso tem que ser organizado. Então, eu falo que hoje o maior desafio para a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar como um todo, é lidar com esses desafios que vão além da parte clínica. Esse rearranjo, né, social e psicológico. Tipo um profissional psicossocial. Sim. Porque você vai ter que tratar questões de relacionamentos intrafamiliar específico, com Sim. moradia. Nossa, e quais são os profissionais multidisciplinar que a enfermaria atua? É psicólogo? Sim, hoje não tem como trabalhar o transplante, né, se não tiver uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo, por conta dessa dinâmica toda que eu trouxe, né? Não é só transplantar, né? A gente lida, muitas vezes, a gente demora muito mais uma avaliação por conta dessas dinâmicas. Agora, imagina a gente ter que relacionar isso com a urgência, com a gravidade do paciente, né? Então, a gente não pode também delongar muito tempo. E muitas vezes a gente tem que trazer familiares ou não familiares, mas que são rede de apoio para que o paciente possa ter acesso, né? Então, hoje, existem vários componentes da equipe multi, mas hoje, no Instituto de Cardiologia, a gente trabalha com a enfermagem, né? A psicologia, o serviço social, que é imprescindível, a nutrição, a fisioterapia, a odontologia na parte ambulatorial, né? Então, todos eles, dentro da sua área, vão informar o paciente, né, do que ele vai passar durante todo o processo e vai fazer a sua avaliação específica. E antes da lista, então, não adianta eles avaliarem e essas informações não serem passadas, né? Então, nós temos reuniões periódicas, junto com a equipe cirúrgica, a equipe clínica, onde
essa avaliação ela é apresentada. Então, é um momento crucial para que a gente consiga trocar as informações. Então, a gente trabalhar de uma forma interdisciplinar para que a gente consiga montar um plano de ação para que aquele paciente possa ter acesso ao transplante. Não é questão de querer forçar o paciente a transplantar, né? Ele tem direito de falar que não consegue. Né? Tipo, psicológico tá bem. Familiar tá Exatamente. bem. Odontológico? Por que Odontologia. odontológico? A odonto, ela é muito importante se a gente for pensar principalmente do ponto de vista infeccioso pós-transplante. Né? Quando o paciente transplanta, ele fica extremamente imunossuprimido, principalmente nos primeiros meses, onde está tendo a introdução dos imunossupressores. Então, se ele tiver alguma doença odontológica, alguma infecção, aquilo ali pode piorar e pode, inclusive, até comprometer o órgão transplantado, né? Então, ele precisa passar por essa avaliação no pré também. E fora a terapêutica, né, toda, que previne lesões bucais. Então, ela não acompanha só o pré, né? Ela acompanha também o intra e o pós também, se for necessário. Uma entrada de infecção Exato, seria a boca. Exatamente. Entendi. Né? Então, aquilo... Porque normalmente as pessoas nem imaginam, né? Que você... fazendo transplante, você tem que ficar olhando a boca da pessoa. Sim, todos passam. Independente do órgão que ele vai transplantar, ele precisa passar com a dentista. E aí ela libera, né, do ponto de vista da avaliação radiológica, da avaliação clínica, né, se não tem nenhuma presença de um processo infeccioso no momento ou que aquilo possa, porventura, desenvolver no pós-operatório. E como que é a dinâmica do hospital, assim, dia a dia? Vocês têm quantos pacientes semanais ou diários que vocês têm que gerenciar, controlar, quantos leitos? Como que é a dinâmica da equipe de enfermagem dia a dia no hospital? Isso é até muito interessante de falar, porque quando a gente fala de transplante, de equipe de enfermagem, a gente não fala só da equipe de coordenadores de transplante, que no caso é o setor que eu gerencio hoje, que são os coordenadores, porque eles gerenciam a parte pré de avaliação, gerenciam a lista de espera, né, os critérios de alocação e o pós. Mas também tem os enfermeiros assistenciais de transplante, né? Então, hoje, o Instituto de Cardiologia ele é um hospital de transplante, né? Nós temos hoje mais de 3.000 transplantes realizados já, desde 2009, né? Que foi quando o Instituto de Cardiologia assumiu a administração, né? Então, hoje, todas as unidades elas são especializadas, e a equipe é especializada em transplante, né? E não só em um transplante específico, mas em todos os programas, né? Então, é uma equipe que também merece ser valorizada, sim, né? Com certeza. Porque não é só quem está gerindo o processo, né? Os enfermeiros navegadores que cuidam dessa linha de cuidado, eles são elo de ligação. Só que o paciente ele faz interface com todos os setores, né? No processo de avaliação, ele passa pelo ambulatório, ele passa pela radiologia, né? Ele passa pela emergência, né? E no pós também, além do centro cirúrgico, da UTI, da internação, né? Então, são enfermeiros que hoje o hospital, pela sua grandiosidade, pela sua expertise em transplante, é um processo que flui muito naturalmente, né? Como eu entrei em 2011, nós tínhamos 29 transplantes cardíacos só realizados quando eu entrei na unidade. Então, a gente conhecia o paciente pelo nome, era quase amigo pessoal, assim, fazia reunião, todo mundo vinha. Então, hoje não. Hoje, a gente tem mais de 3.000. No início, era um processo realmente que a gente precisava falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o processo acontece assim, acontece, não acontece. É claro que a educação ela é permanente, né? A gente tem também pessoas que saem, pessoas novas que precisam ser treinadas permanentemente, mas é um processo que ele flui muito automaticamente, de acordo com o que a gente precisa que flua, né? O transplante, ele é um procedimento de urgência, né? Eu não tenho hora marcada, né? E ele é prioritário porque eu não sei quando vai aparecer outro órgão para aquele paciente e pode ser a única chance dele, né? Então, além dos transplantes, o Instituto de Cardiologia faz cirurgia cardiovascular adulto e é referência nacional também em cirurgias cardiopediátricas, né?
Então, atualmente trabalhamos com 4 salas cirúrgicas e quando tem um órgão em vista, essa programação eletiva ela é reorganizada para que a gente consiga entrar com o transplante no tempo determinado, né? Sempre respeitando o horário que a família do doador quer receber aquele corpo. Então, a gente se organiza diante dessa logística que é passada para nós e o tempo que a gente precisa respeitar essa família e a gente consegue entrar com os transplantes. Neste mês de maio mesmo, nós fizemos 8 transplantes de coração, sendo 7 adultos e 1 pediátrico. Nossa, pediátrico, quantos anos? Né? Ela tem 14 anos. Então, foi o mês que nós mais fizemos transplante de coração neste ano, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, porque não é fácil. Normalmente, a gente tem feito uma média de 2, 3 transplantes, assim, se a gente for olhar os outros de anos. Coração, né? E só de coração nós fizemos 8. Fígado também foram mais de 7 transplantes. Rim foi em torno de 10 transplantes, né? Medula, 4 transplantes. Então, foi um mês muito produtivo, né? E as equipes trabalhando a todo vapor, né? Então, e aí, essa programação eletiva, a gente precisou reorganizar para que a gente conseguisse entrar com todos. E a equipe trabalha 24 horas, né? Então, como é um procedimento que não tem hora marcada, igual eu falei no início, né? Que eu cheguei de uma captação da madrugada, né? Então, a gente está de sobreaviso, a gente está em casa ou está no hospital de plantão, surgiu o doador, a logística é essa, o horário é esse, a gente sai, né? A equipe que está de plantão naquele dia, ela sai, ou sai de casa, ou sai do hospital, né? E essa equipe, ela é uma equipe que tem família também, né? Que tem as suas coisas também, que tem filhos, né? Então, muitas vezes eu já cheguei a ir na captação, né? E não só eu, mas a equipe, a médica, tinha uma médica que tinha uma bebezinha, e ela chorava até na captação, mas ia, né? Porque é um legado muito importante e quando você decide atuar nesta área específica, né, você sabe que isso é corrida contra o tempo, né? E para o transplante, tempo é vida, né? Então, é você abdicar, com certeza. O profissional que atua nessa área é abdicar também um pouco de si para atuar com o transplante. Então, é importante ter esse envolvimento, né? Qual que é seu sentimento, assim, com relação a isso? Como se sente, assim, cada paciente que sai e fala, nossa, saiu da UTI, teve alta? Olha, para mim, vale mais do que qualquer outra coisa. Principalmente porque nós temos um vínculo muito grande no pré, por conta das avaliações multi, das conversas, das trocas, né, de montando plano de cuidados com eles. Então, quando eles conseguem o transplante e saem, é uma festa, né? Eles são muito gratos, só que eles não imaginam o quanto que, para a gente, é mais gratificante ainda. É recompensador, porque você viu que a pessoa que estava ali no fim da linha, né? Ela teve a sua vida renovada. E aí ela começa a falar de sonhos, de coisas que ela quer viver ainda, e que ela falava para a gente lá atrás, e que ela via aquilo muito distante. De repente, você transformou tanta pessoa que ela muda também de modo de viver, né? Porque, normalmente, coração, assim, fígado, tinha um estilo de vida, né? Aí passou. Você transforma o estilo de vida da pessoa porque ela quer viver, quer ter sonhos. Né? E isso é necessário, né? Isso é necessário porque, como eu disse no início, o transplante é um tratamento, né? E os pacientes transplantados, assim como eu, assim como você, né? O ser humano, às vezes, quando a gente está muito bem, a gente fica um pouquinho displicente com alguns cuidados, né? Mas é muito importante sempre relembrar, né? Eu estou bem porque um dia eu tive a oportunidade de ter uma segunda chance, né? Uma família, no momento de dor, pensou em mim, pensou nessa empatia comigo e eu tive essa chance de estar aqui bem hoje, né? E não esquecer dos medicamentos que são essenciais para não deixar o órgão ser rejeitado, né? Que o corpo rejeite aquele órgão, né? Hábitos de vida saudáveis, né? Porque muitas vezes o paciente toma a medicação adequadamente, mas ele não tem uma alimentação adequada,
ele não tem uma atividade física adequada, então aquilo tudo vai comprometendo a sua saúde, né? Mas aí a gente tem que pensar no contexto como um todo, né? Como a gente recebe pacientes de fora, pacientes com contextos sociais diferentes um do outro, né? Então, é claro que tem pessoas que não têm condições, até financeiras, de ter aquela alimentação que para a gente seria o ideal. Tá, mas como que ela pode fazer com o mínimo para ter uma qualidade alimentar saudável, né? Então, a gente precisa trabalhar de forma individual com todos esses pacientes para que eles consigam ter essa chance. Mas eles vão embora para casa, né? E aí é muito importante eles estarem conscientes da importância desse cuidado, porque em casa a enfermagem não está vendo, a fisio não está vendo, a nutricionista não está vendo, e aí é a hora que ele precisa, né, sem ninguém estar olhando, fazer o correto, fazer o que foi orientado, né? E até quando a gente fala de orientação, a gente precisa até, nós como profissionais, até se atentar muito a isso, né? Como você vai comunicar isso, porque para um paciente, a forma dele compreender o que eu estou falando é muito mais fácil. Igual você falou para mim no início, perfusão é muito técnico, traduz para mim. Imagina para os pacientes, né? Que além de estar ali na minha frente, escutando que precisa de um transplante, né? Eu preciso saber como, da melhor forma, mais fácil, ele vai compreender que ele não pode comer uma comida gordurosa todo dia, porque senão ele vai ter gordura no fígado de novo, ele vai comprometer o coração, né? Imagina só, um paciente que teve esses hábitos durante a vida inteira. E aí agora, com 60 e poucos anos, ele precisa transplantar, eu viro para ele e falo, você nunca mais vai comer isso daqui. Não é simples assim. Não é simples. Né? Então, isso é um trabalho contínuo que a equipe multi tem. E se a gente for considerar o tempo que eles ficam em lista também, eu avaliei um paciente hoje, ele entrou na lista, mas ele transplantou daqui 2 anos. Daqui 2 anos ele ele pode ser um outro paciente, talvez. Um outro contexto familiar, um outro contexto de rede, né? Então, esse acompanhamento multi, ele não é somente uma vez para entrar na lista, né? A gente acompanha o paciente no ambulatório no pré, eles retornam durante o período de lista em torno de 30 a 40 dias no ambulatório, né? Onde o enfermeiro navegador acompanha essas consultas e, se necessário, encaminha o paciente para a equipe multidisciplinar também. Tá. Você falou de lista, de pré, de pós, é um roteirinho, né? Acho que todo transplante tem esse mesmo roteiro, com a equipe multidisciplinar em cima, né? Mas me explica melhor como que funciona a lista, como que funciona o pré, o dia de cirurgia e o pós-cirúrgico, que eu acho que deve ser o mais crítico, né? Sim. Como que a equipe, a visão da equipe de enfermagem trabalha nesses períodos? Qual que é a escala de tempo? Você falou 2 anos, mas depende muito, eu acho, também do órgão aparecer, né? Sim, Disponível. Então, me explica mais como que entra na lista de espera. Aí, quando entrou na lista de espera, ele já entra em contato com o ICT, DF, ou não? Aí o pré, com certeza, ele vai ter que ir lá fazer os exames. Sim. Me explica direitinho como que é esse processo, né, pela equipe de enfermagem. O pré, ele compreende a fase de avaliação clínica e avaliação multidisciplinar, né, que a gente Como que ele contextualizou chega, bastante. assim, um médico de um hospital X fala assim, olha, acho que ele vai precisar de transplante. Aí ele manda o prontuário para vocês. Como que funciona? É isso? Hoje, no Brasil, tudo via sistema de regulação de transplante. Né? E quem coordena essa regulação, que é o agendamento dessas consultas, é a Central Estadual de Transplantes. Né? Então, todo o estado tem uma Central Estadual de Transplantes. Então, o médico acompanha o paciente, né? Um clínico patologista, um cardiologista, um nefrologista, e ele vê que o paciente tem indicação de transplante.
está tendo recidivas hospitalares, né? Muito sintomático, mesmo com a terapêutica que está sendo proposta. E aí ele encaminha. Como que ele encaminha? Ele precisa direcionar esse paciente para a central de regulação de transplantes, que é na central de transplantes, né? Que é público, né? Isso, pode encaminhar, pode entrar em contato por ligação, existe um e-mail também que pode encaminhar esse relatório, ou então ir diretamente no Instituto de Cardiologia e Transplantes. Porque se ele for lá no Instituto, entrar em contato, nós também podemos preparar esse processo e encaminhar para a central de regulação. Então, lá o médico regulador vai avaliar esse relatório e vai fazer o agendamento dessas consultas. Isso para todos os programas de transplante de órgãos sólidos, córnea e medula também. Esse já estaria na lista ou ainda não? Ainda não. Isso daí é a regulação para ele passar na primeira consulta com a equipe de transplante, com o médico da equipe de transplante. Então, nós temos um ambulatório que a gente chama de triagem. Então, é nesse ambulatório que o paciente vai. É a primeira consulta. Nessa primeira consulta, o médico vai avaliar se ele realmente tem indicação, se tem um outro tratamento, ou se também ele não tem mais indicação, se ele tem alguma contraindicação para o transplante. Tem indicação, aí o enfermeiro navegador, o enfermeiro do transplante, ele começa a startar o processo de avaliação clínica, que são os exames necessários, né? Exames de imagem, risco cardiológico, ginecológico, urológico, dependendo de cada caso. E a avaliação multidisciplinar, porque a adesão do paciente é muito importante nesse processo. Mas isso aí é papel de vocês ou ainda é outra equipe? É nosso papel. Ele já está dentro do hospital. Já está fazendo uma avaliação para entrar na lista. Já está fazendo uma avaliação para entrar na lista. Terminou toda essa avaliação, a gente se reúne, a equipe multi, a equipe cirúrgica, a equipe clínica, para discutir cada caso. Por quê? Porque, às vezes, a psicologia identificou uma questão que eu não vi na minha consulta, que o médico não viu. Mas é uma questão, por exemplo, de ansiedade, depressão, que eu preciso tratar, porque aquilo pode comprometer o tratamento. Uhum. Ou o serviço social viu que o paciente não tem rede de apoio. Como que ele vai transplantar se ele não tem ninguém, né? Ele não tem moradia em Brasília, como que a gente vai fazer? Então, a gente precisa discutir isso entre equipe. E associando também qual é o tempo que esse paciente tem. Ele está muito grave, ele não está? E aí, para isso, existem scores de gravidade, existe todo um critério, né, técnico-científico também, que a gente avalia, de acordo com os sinais e sintomas, se esse é um paciente que a gente pode dar um tempo maior para ele se organizar, ou se a gente precisa acelerar mais o processo com ele. Terminou essa etapa. Fez o check. Fez o check, aí ele vai para a lista de transplante. Então, o enfermeiro coordenador, ele é responsável por inserir esse paciente na lista, esse enfermeiro lá do ICTDF, e ele gerencia essa lista de transplante. Essa lista é nacional? A lista é nacional. Então, a lista ela é nacional, só que os pacientes são divididos por regiões, né? E cada centro transplantador tem o seu acesso. Então, o enfermeiro tem o acesso, né? A equipe é responsável técnico, né? Então, eles cadastram o paciente nesse Sistema Nacional de Transplante, né? E faz o gerenciamento também desse paciente em lista. E aqui é Centro-Oeste e Norte e Nordeste, o CTTF? É Distrito Federal. Não, assim, eu imagino que o ICT tem uma lista de espera, aí tem pessoas que devem ter um centro de transplantes no Sudeste, no Sul, entendeu a minha pergunta? Isso, aí tem critérios pela portaria, né, que rege os transplantes, que é a 8.041 agora, que tem os critérios de distribuição por macro-regiões, né? Então, entra em consideração critérios de urgência também, além dos critérios de alocação, né? Então, quando o paciente tem um doador em Brasília, por exemplo, se eu não tenho receptor compatível, a Central Estadual informa a Nacional que faz essa distribuição por macro-região. Da mesma forma, se aparecer uma oferta de órgãos de um outro estado para nós, aí existe uma seleção que tem outros estados também, porque essa distribuição é por região de acordo com a portaria. Então, não significa que é porque está, por exemplo, em Goiás, que de fato vem para cá. Depende dessa distribuição da macro-região. E você falou uma coisa importante também, né? Que não é assim, apareceu um órgão lá na Bahia e que vai ser
pode ser transplantado, né? Ele precisa de uma especificação para ser para ver a A compatibilidade, compatibilidade, senão exato. não vem para cá, né? Isso. E Isso é visto antes de entrar na lista de espera, exato, as condições de cada paciente. de Tá? cada Estou paciente. entendendo. E aí o gerenciamento de lista também ele é diferente para cada programa de transplante, né? Então, quando eu vou listar um paciente, por exemplo, para transplante hepático, eu vou cadastrar ele com o score de gravidade que a gente hoje utiliza, o mel de sódio, né? Que a gente avalia alguns componentes de exames laboratoriais que me dá uma pontuação. Quanto maior a pontuação, maior a urgência para o transplante. Se o paciente tem sinais e sintomas, mas não tem essa pontuação alta, existem critérios de situação especial também que a gente pode solicitar ao Ministério da Saúde, à Câmara Técnica Nacional, né? Então, o enfermeiro gerencia a validade desses MELDs, né? As situações especiais, os exames necessários de renovação, né? Para que o paciente não fique fora da lista, né? Hoje, no DF, o tempo de espera em lista médio hoje tem ficado em torno de 15 a 20 dias. Então, o paciente é incluído na lista e ele transplanta nos próximas 2 semanas hoje. Ah, é? Isso. Nossa, você falou 2 anos, eu falei, nossa, agora você falando é Para bem mais rápido. fígado, Ah, para fígado. Isso. Coração demora mais. Coração hoje, a gente tem pacientes que já têm em torno de 2 anos em lista. E para todos os programas, tem os critérios de urgência, né? Então, paciente que está internado, né? Necessitando de medicação para o coração bater, necessitando de alguma tecnologia para o coração bater, né? Que a gente tem alguns dispositivos para auxiliar nisso. São pacientes que, pela portaria dos transplantes, têm prioridade, né? Entendi. Assim como o fígado, né? O fígado, o paciente que evoluiu com uma disfunção hepática aguda, uma insuficiência aguda, né? Também tem critério de urgência. Um paciente que fez um transplante, às vezes o fígado não funcionou, disfunção primária, que é algo raro, mas pode acontecer, ele também entra no critério de urgência. Teve a lista, ok. Chegou o pré... Quando a pessoa entra no pré-transplante, é porque já tem sinal de um órgão compatível? O pré-transplante, ele engloba a fase da avaliação e da lista. Então, ele está esperando aparecer o órgão compatível, o pré, que veio antes. No fígado pode ser esses 15 dias aí. Isso. Não tem como a gente garantir que vai ser, mas se a gente for ver os transplantes que a gente já realizou e calcular o tempo médio, tem sido esse tempo. Tem pacientes que ficam um pouco mais, não tem como a gente garantir, porque a gente precisa do doador, da autorização familiar, da compatibilidade, né, sanguínea, tamanho, né? Mas se a gente for avaliar, fazer uma análise, assim, de tempo médio, hoje é em torno de 15 a 20 dias, né? E a equipe de enfermagem estaria nesse período... Todo esse processo. Nesse processo, auxiliando com a equipe multidisciplinar. Exatamente. Tratando com humanização os pacientes, né? Porque provavelmente chegam muito fragilizados, né? Sim. E chegou o dia do transplante. Ele já está hospitalizado dentro do ICT? Não. Alguns pacientes ficam internados, né, no IC, mas a maioria não ficam internados. Ficam aguardando em casa ou internados em outros hospitais da rede, né, ou até em outros estados mais próximos daqui, né? Entendi. Então, tá lá ativo, a gente fala para a família, fala para o paciente, olha, não deixa o telefone desligado. Verifica se não vai ficar sem sinal, porque a qualquer momento, do dia ou da noite, a gente pode ligar. Então, eles ficam 24 horas olhando, né, e atentos para que se a gente ligar, eles de fato atendam o telefone. Porque não pode sair da cidade, né? Então, se for sair da cidade hoje, a gente organiza no máximo de distância 4 horas para chegar no hospital, né? Se o paciente mora numa distância que ultrapassa 4 horas, já é arriscado para ele, talvez não consiga chegar em tempo hábil. Então, a gente tem que organizar para que ele mora em Brasília. Então, ele fica aguardando em casa. Qualquer intercorrência que tiver, ele tem que nos avisar,
porque às vezes alterou aquele score de gravidade, ou às vezes ele não era prioridade, ficou prioridade. Então, a enfermagem também acompanha isso 24 horas também com eles, né? Apareceu a oferta, né? Apareceu o fígado. A Central Estadual ligou para a equipe, né? Que lá no Instituto de Cardiologia, quem cuida disso é a equipe de doação, né? E eles recebem a ligação, falam, olha, a gente tem aqui uma oferta de fígado, de coração para vocês, de rim. Aí essa equipe, que é composta por um enfermeiro e 4 técnicos de enfermagem, que ficam de plantão 24 horas, né, de plantão, entram em contato com o cirurgião responsável de cada programa, né? Então, se for coração, com de coração, de rim, o nefrologista, de fígado, o cirurgião também do fígado. E aí ele vai avaliar, no primeiro momento, as informações que foram encaminhadas. São documentos, né? A gente tem um documento, que é o anexo 4, por exemplo, que tem um resumo clínico e as informações antropométricas, tempo de internação, infecção, tamanho, né? Peso, altura. Então, lá tem tudo, tem uma informação geral daquele paciente, tem os exames, tem as sorologias, tem a tipagem. Então, ali, e manda alguns exames também. Então, dali, a equipe já consegue ter uma noção se aquele doador está estável, se aquele fígado está sadio ainda para ser utilizado, né? Quando a gente fala de transplante cardíaco, por exemplo, a gente precisa ter um exame de imagem, né? É importante ter um raio-x de tórax, a gente ter um ecocardiograma para ver a função cardíaca, né? Dependendo da idade, até um cateterismo cardíaco. Então, com essas informações iniciais dos exames, a equipe tem uma noção assim, olha, esse doador parece um doador bom, a gente vai lá avaliar esse doador. E aí começa a programação do horário da cirurgia, né? Tem que combinar o horário de cirurgia e o horário de chegada, Exatamente. Né? Porque ele já tem que estar pronto para receber quando chegar, né? Quando chegar. E como que é esse dia de cirurgia e pós-cirúrgico? Como que a equipe de enfermeiros trabalha? O que é preciso ter mais atenção? Porque eu acho que é o período crítico, né? Sim. São pacientes que eles estão, a maioria, ou estão aguardando em casa ou estão aguardando em outro hospital, né? Então, quando a gente convoca esse paciente, é muito importante perguntar para ele, né? Se ele teve alguma internação recente, se ele teve algum sinal de infecção, talvez algum sintoma respiratório, né? Se teve febre, né? Porque se ele tiver com algum sinal crítico, assim, de infecção, aquilo pode ser um risco para ele no pós, considerando que ele vai estar muito imunossuprimido, né? Então, perguntar para ele, para a família, se ele teve algum sinal e sintoma e sempre comunicar isso com a equipe de cirurgia, Sim. né? Perguntar ao paciente se ele está a quanto tempo de distância do hospital, porque a gente precisa organizar essa logística, né? Se o doador está mais longe de Brasília, se está em Brasília, dependendo da situação, a gente precisa já convocar esse paciente para internar, né? Ou então, às vezes, o paciente aguarda em casa, né? Então, no dia do transplante, primordial é isso, né? Como ele já foi avaliado, essa parte clínica já foi concluída, a gente precisa saber como ele está agora. Ele está apto, né? Ele tem condições de fazer a cirurgia? Ele está apresentando algum sinal de risco, né? Então, se ele apresentar algum sinal de risco, é mais prudente a gente aguardar um outro momento do que transplantar um paciente em risco. A pessoa que está com... Infeccioso, né? Infeccioso. O risco é infeccioso, não é um risco... Porque a pessoa que precisa de transplante ele já está em risco, né? Isso. Então, se ele tiver uma infecção, o risco eleva... Sim, porque o sistema de defesa dele está muito comprometido no pós-transplante, porque a gente vai introduzir nele medicação para fazer isso mesmo, para imunossuprimir. Porque ele precisa aceitar o corpo não rejeita aquele órgão. Então, se ele tiver com uma infecção, e aí com o sistema de defesa comprometido, aquilo pode piorar, aquela infecção ela pode se agravar, se tornar uma infecção generalizada e a gente perder aquele paciente. Então, muitas vezes, por segurança, a gente precisa ter essa prudência, né? E aí, quando a gente fala assim, dessa questão de risco, né? É uma linha muito invisível, assim, para a gente avaliar isso, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente convoca, a gente avalia presencialmente, né, o paciente. Às vezes, a gente pode até chamar o primeiro e o segundo da seleção, né?
para a gente avaliar Mas até a questão do tamanho, porque às vezes a equipe vai até o doador avaliar aquele órgão e aquele órgão ele é muito grande, às vezes para o primeiro da seleção ele é muito pequeno também, porque tem que ser compatível de tem que ser tamanho. compatível de tamanho, porque às vezes a gente recebe as informações, né, nos documentos e aí pode acontecer de chegar lá e aquele peso Entendi. não é tão exato, porque não tem como você pesar um paciente, né, que está acamado, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer. Então, por prudência, às vezes pode acontecer, principalmente para o fígado, para a gente convocar 2 e fazer essa avaliação na hora da captação do órgão, né? E com o paciente ali no hospital. Então, eu imagino também que é difícil também para a equipe de enfermagem falar assim, olha, pelo seu quadro de infecção, a gente tem que esperar mais um pouco. Para a cabeça do paciente deve ser complicado, para familiares que estão esperando esse órgão faz um tempo, deve ser... então, o relacionamento com a família é por meio da equipe de enfermagem e equipe médica, né? E é um serviço bem delicado, né? Tratar com isso. Como que vocês abordam isso com essa questão familiar no momento desse... Não é só de recusa, mas em si vocês têm que trazer a família perto, mas também é muito delicado mexer com família, né? Sim. Como que é o trabalho de vocês aí? A gente entende que, assim, o dia do transplante é acho que ele prefere... Mega Sena está longe, né? O dia que ele mais espera Sim. é o dia do transplante, é o dia da convocação, né? Só que quando a gente trabalha com o paciente lá no na nossa fase inicial, né, com toda a equipe multi, não só o enfermeiro, mas a psicologia, o serviço social, a nutrição, a fisioterapia, todos eles já têm essa abordagem para explicar os riscos também, né, para o paciente, né? E os riscos inerentes de fazer um procedimento onde ele pode ter mais risco do que benefício, nesse caso, de estar comprometido no dia da convocação. Então, na grande maioria das vezes, a gente não fica sabendo da instabilidade no dia da convocação. Eles avisam antes. Eles ligam para o enfermeiro, eles entram em contato e falam, olha, eu não estou bem, eu procurei o hospital, eu estou com febre, eu estou internado. Então, eles têm essa consciência. Então, não tem Não, é raro, né? É muito raro. Eles mesmos sabem desse risco. A gente trabalha muito isso, a equipe médica. Então, antes da convocação, eles avisam, né? Mas pode acontecer, o paciente teve sintoma hoje e a gente ligar e ele falar, estou tossindo, tive febre, né? O que a gente faz? Aí a gente precisa trabalhar junto com a equipe médica, né? Esse risco de submeter o paciente ao transplante naquele dia, né? Por quê? Porque a gente sabe, cientificamente falando, que o risco é muito alto para ele, né? E pode comprometer tudo, né? Eu costumo até falar para os pacientes, porque a maioria, eles ficam muito preocupados com a rejeição no pós-transplante. Meu Deus, vai rejeitar? E aí, o que eu faço? Pode rejeitar a qualquer momento do transplante? E eu sempre falo, a infecção também é um risco para o transplante, tanto quanto a rejeição, né? Porque se um paciente imunocomprometido, ele pega uma infecção que pode ser dele mesmo, ou pode adquirir onde ele estiver, em contato com pessoas que estejam com alguns sintomas, somente nos primeiros 3 meses, né? Aquilo pode comprometer também o manejo da imunossupressão, né? Então, quando a gente trabalha principalmente a alta hospitalar desse paciente, a gente trabalha isso. Quando a nutricionista vai falar da alimentação, ela trabalha higiene dos alimentos, armazenamento. Ela trabalha muito esse cuidado e todos os componentes da equipe. Porque não adianta ter uma boa adesão e ele não ter uma higiene, pegar uma infecção, ele ficar em lugares fechados, aglomerados, né? Que não é permitido até o 3º mês pelo risco considerável, né? Então, a gente sempre casa isso
Então, de tanta gente falar sobre isso, desde o momento que ele chega na instituição, a gente consegue ter essa troca muito grande. Então, antes da gente ligar e ficar sabendo de surpresa, eles já informam para nós com antecedência. E assim, tá, fez o transplante, UTI, tá no UTI, né? Eles ficam no UTI, né? Ficam na UTI. E ficam um tempinho lá, dependendo do tipo de transplante. Sim, para o fígado, o tempo médio em torno de 3 dias, né? Para o coração, em torno de 20, a 30 dias, dependendo do caso, mas em torno de 20 dias, pelo menos, né? O transplante renal costuma ficar em torno de 2 a 3 dias, também é mais rápido, né? Então, para cada programa tem um tempo médio aí de permanência. E a observação nesse período é na rejeição, né? A função do fígado, né? O fígado está funcionando, o rim está funcionando. E não é porque ele transplantou o coração que a gente vai ficar de olho só no coração, né? Porque aquele procedimento, ele pode comprometer os outros órgãos também, né? A parte neurológica. Então, a gente olha o paciente de uma forma holística, de uma forma como um todo, né? Cada um com a sua especificidade, mas lembrando que o imunossupressor, o próprio procedimento cirúrgico, que é uma cirurgia de grande porte, pode trazer algumas complicações. É por isso que ele fica na unidade de terapia intensiva, né? Que é onde tem a equipe médica de enfermagem 24 horas, toda a monitorização adequada, né? Todo o suporte intensivo necessário, se precisar de alguma atenção especial de uma forma mais rápida. Saiu do UTI, ela continua, o transplantado continua no hospital por algum tempo? Continua, ele vai para a enfermaria, né? E lá ele fica um tempo mais. Vamos supor que ele fique mais 2, 3 semanas, né? O renal costuma ficar menos tempo, né? Costuma ter uma alta mais rápida, né? Então, depende de cada paciente. Então, eles ficam na enfermaria e é esse o momento primordial, onde a equipe de enfermagem, a equipe multi, começa a gente fazer o que a gente chama de planejamento de alta. Né? Então, a gente já conhece aquele paciente no pré-transplante. Então, a gente sabe das especificidades, né? Então, a gente sabe o que a gente precisa trabalhar. Isso. Então, onde a gente chega e fala, vem aqui, agora vamos lá, vamos aprender de fato o que você vai fazer. Porque lá a gente falou do que era possível de acontecer. Então, agora ele já vivenciou. Então, ele está lá na enfermaria, em evolução, em acompanhamento, mas ele também tem que ser preparado para a gente já falar, vai para casa. Vamos educar esse paciente para chegar em casa e seguir as orientações. Exato. E não só ele, a família tem que estar presente o tempo todo. Às vezes o paciente não tem a família, como a gente às vezes costuma pensar, né? Pai, mãe, esposo, tal, mas ele tem às vezes uma pessoa que tem uma rede de apoio muito grande para ele, que não é família consanguínea, mas ele está ali. Então a gente potencializa a pessoa que vai ser esse suporte e que o paciente transmite essa confiança para que a gente consiga seguir com o processo, né? Então a gente vai ter que orientá-lo em relação à tomada da medicação, né? Onde pegar a medicação, alimentação, cuidados de higiene. Se ele não mora em Brasília, já tem residência, já organizou essa parte, né? Os pacientes que moram fora do DF e na cidade que moram não tem o tratamento deles, eles têm direito a um auxílio, né, do governo, que chama tratamento fora do domicílio, né? Então, o serviço social acompanha isso também em conjunto, né? Já entrou com a documentação, já informou que está transplantado, que não vai poder retornar para que esse benefício venha para esse paciente e ele consiga ter esse suporte financeiro para alugar, para comprar as coisas que ele necessita no período de permanência em Brasília, né? Então, é onde a gente começa a trabalhar tudo isso, até o momento que ele, de fato, tem alta hospitalar. Então, ele tem que estar apto, compreendendo tudo, para fazer os cuidados em casa. Mas, assim, falando, assim, parece... então está tranquilo, né? Ele vai aprender, ele vai fazer, está tudo certo. E não é, né? Então, o processo de aprendizado para cada paciente, ele é individual. Para alguns pacientes é muito tranquilo, ele lida muito bem, ele se adapta muito bem. É tranquilo para ele abrir mão de algumas coisas. Não vou comer meu hambúrguer, não vou comer meu macarrão agora. Mas para outros não é. Tem alguma história assim marcante de algum transplantado que fez a risca, que
depois te surpreendeu, voltou a encontrar vocês, que você falou, uau, que maravilha, que diferença, que progresso, você não precisa falar nome, mas contar a história um pouco dessa pessoa para mostrar para quem está escutando a gente casos de pessoas reais que passaram por esse processo, que é um processo pesado, que é um renascimento, né, da pessoa, e uma história real que te marcou bastante. Olha, tem muitas histórias, assim, ao longo do tempo, mas vamos pensar nos mais recentes, assim. Às vezes tem paciente no ambulatório que a gente acha assim, esse paciente ele tem dificuldade demais de compreensão, né? E ele surpreende a gente, né? Porque do jeito dele, ele consegue fazer o certo, né? Às vezes o paciente não consegue ler, né? Mas a gente consegue estratégias ali que ele consegue fazer o tratamento adequado e esse paciente ele surpreende a gente, né? E tem o contrário também. Às vezes tem paciente que ele, às vezes, chega e fala assim, eu já pesquisei tudo no Google, eu já sei tudo, já vi todos os vídeos de transplante, e ele já vem com essa crença que ele viu na internet ali. Que ele sabe mais que vocês. E o chat GPT, né? Que eu acho que a tecnologia vem para isso mesmo, para nos dar informação, né? Para fazer que a gente tenha contato mais fácil com essas informações, né? Mas é muito importante ouvir a equipe, né? Ouvir, de fato, o que cientificamente está falando, né? Não é confiar em qualquer site, né? Não é confiar em qualquer vídeo, né? E aí aquele paciente, às vezes, surpreende a gente de uma forma negativa, né? De fazer aquilo que ele ouviu e não aquilo que, de fato, que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem assim, inúmeras histórias relacionadas, né? E aí a gente precisa ficar acompanhando. O paciente transplantado, ele segue acompanhamento ambulatorial por toda a vida. A gente brinca com ele e fala assim, casou com a equipe. Porque ele sempre volta. Nunca mais vai ter divórcio com a gente. Porque ele sempre vai voltar. Né? Então desde 2011, as pessoas voltam. Sim. 14 anos depois, para falar 15 anos depois... Aí você, uau! E as crianças? E as crianças? Que eu vejo que eu não conheço. Eu falo, não é possível que é aquele bebezinho, né? Porque já tem 15 anos que eu estou na unidade, né? Isso mexe muito, provavelmente, com vocês. Muito. É um salário. Muito, direto, assim, né? não tem como falar, assim, o tanto que eu aprendo como pessoa, né? E faz a gente ter contato com essas realidades. E só de você saber assim, meu Deus, eu consegui ajudar... Marcando aquela consulta, agilizando aquele exame, listando o paciente, porque muitas vezes o que ele quer é acolhimento. O que ele quer é ser ouvido. E muitas vezes é um paciente que passou por tantas instituições e ele não teve essa escuta, né? E ali a gente procura fazer isso, escutar o paciente, né? Qual é a sua demanda? Porque a gente sabe que isso pode comprometer, né, a sobrevida dele, o bem-estar dele, né? Para transplantar e ter sucesso, tem que ter qualidade de vida. Então, isso importa muito, né? Então, esses pacientes que acompanham com a gente há muito tempo, eles vão menos no hospital, né? Eles têm um retorno a cada 6 meses, dependendo do paciente, um pouco menos, mas, em média, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, né? Então, ele é um paciente que ele já está mais autônomo, né? Que ele... já consegue lidar muito bem, ele já criou a rotina dele, né? E é isso que a gente precisa fazer. O paciente tem que criar essa rotina, né? De tomar medicação, de saber o que ele pode comer, o que ele não pode. E compreender que, mesmo estando muito bem, ele precisa retornar no hospital. Porque, muitas vezes, a rejeição ela não tem sintoma. A gente identifica na consulta, quando ele apresenta os exames. É ali que a gente fala, opa... Isso daqui não está normal, vamos investigar. E aí a gente consegue tratar essa rejeição lá no início. Agora, se o paciente perde segmento, não vai nas consultas, estou muito bem, remarca a consulta, e a gente vai ver, tem 1 ano que não aparece, talvez, quando ele aparece na emergência já sintomático. Então, às vezes, é um paciente que está com um problema que, devido ao tempo prolongado muito, muito grande, a gente não consegue nem tratar de forma efetiva, né? Então, isso também a gente enfatiza muito.
esteja muito bem, mas precisa retornar ao hospital. E aí, depois desse período de permanência em Brasília, né, de 3 meses a 1 ano, ele retorna para a sua cidade de origem, né? E aí ele precisa ter essa consciência de que ele precisa retornar ao centro transplantador e fazer, né, os exames de rotina, que são protocolados, né? Tem, por exemplo, o transplante cardíaco tem sua diretriz, então a gente segue essa diretriz do transplante de coração. Então, cada um tem o seu protocolo específico de acompanhamento. E não é por acaso, né? Eu até falo para eles, se vocês têm que voltar com tal período, tem um porquê. Não é porque a gente está com saudade, não, né? Então, transplantou até 3 meses, semanalmente vai no hospital. E aí, depois, começa a espaçar mais. Ele só vai deixar de ir muito frequente depois de 1 ano, né? E isso é muito importante ele saber disso, né? Carolina, foi um prazer ter você aqui no podcast Pulso, né? Onde histórias que fazem a vida continuar. Obrigado por contar a história de você. Obrigado por contar a história de como funciona a profissão tão nobre de vocês dentro do ICTDF. E se você gostou do conteúdo, dê um like na gente, compartilhe e que essas informações cheguem para mais pessoas que podem salvar vidas. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo, né?